Para as palavras de boas-vindas, veremos agora o superintendente da SUDENE, o senhor Luiz Gonzaga Paz Landim. Bom dia a todos, minhas senhoras, meus senhores. Inicialmente, eu agradeço a presença de todos os nossos convidados palestrantes, os participantes, né? E este evento, Fórum Nordeste 2030, teve o seu temário discutido com os nossos assessores, a nossa diretoria executiva, e objetiva justamente provocar uma reflexão acerca de uma visão estratégica do Nordeste 2030. Aqui ao meu lado, o ministro José Veloso, que sabe muito bem que grandes nações do mundo, países do mundo, como a China e outros também, estão fazendo estudos, prospecções, usando justamente essa data cabalística, 2030. A SUDENE, então, está promovendo este fórum, justamente com o objetivo de provocar a reflexão, abordando temas momentosos, como o da mobilidade urbana, abordando temas como o problema energético, né? O problema energético do Nordeste. E, antes de tudo, procurando encontrar uma visão estratégica para que nós também possamos romper um número cabalístico que é justamente os famosos 13% de participação do nosso PIB, que vem há 10, 15 anos se repetindo cabalisticamente. É preciso quebrar esse encanto desse número. Então, esse fórum tem, pois, esse objetivo de provocar a reflexão, porque nós entendemos de que o pensamento é que é o general, a ação é o soldado. Meus senhores, dito isso, eu peço licença para um pronunciamento, né, que eu vou fazer daqui mesmo. Você vê que eu gostaria de falar de lá, mas... Meus senhores, este é um evento emblemático, pois resultou do desafio proposto ao ministro Rei Veloso, no sentido de trazer ao Nordeste um pouco de sua visão e de sua experiência ao longo de 25 anos à frente do Fórum Nacional no Rio de Janeiro e do Instituto Nacional de Altos Estudos. Essa provocação, em verdade, para o dever de justiça, partiu inicialmente de uma figura que eu chamo de meu assessor pro bono, é o doutor Eduardo Ataíde, que participando comigo do último fórum, fez essa provocação ao nosso palestrante magno. Sem nenhum xenofobismo, meus senhores, entende que cabe a nós, nordestinos, a proeminência, não a exclusividade, mas a proeminência no ato de pensar o Nordeste. E o locus ideal para tal reflexão é aqui mesmo, sob as bênçãos do sol do Equador, apesar da chuva, né? Onde usufruímos do imenso acervo social, cultural e político dos nossos maiores, e do qual somos herdeiros e guardiões naturais. Emblemático porque a palestra magna do seminário é desse piauiense de boa cepa, e mais do que isso, testemunha do seu tempo, combatente do bom combate e perseguidor da esperança. Ao longo de 25 anos de Fórum Nacional, lutando contra os preconceitos e acomodação no campo das ideias políticas, econômicas e sociais, ele teve o Brasil e o universo como seu campo de discussão e ação. Emblemático porque hoje, mais do que nunca, senhores, o Nordeste precisa do testemunho de nordestinidade dos seus filhos e da força do exemplo, mais do que do fulgor das palavras. Exemplos como Josué de Castro, Apolônio Salles, Celso Furtado, e aqui, por lembrança de outro nordestino, o nosso amigo Paulo de Tarso, Rômulo de Almeida, de um Visconde de Cairu, de um Delmiro Gouveia, e tantos outros nordestinos ilustres, dos quais podemos extrair múltiplas lições do passado. Lições importantes das palavras de Reis Veloso, pois só assim, daquele seu livro Testemunho, pois só assim poderemos nos reconciliar com aquela consciência íntima do tempo de que nos fala Santo Agostinho, e de cuja consciência
resulta um tríplice presente. O presente do passado, a memória. O presente do presente, a vivência, o aqui e o agora. E o presente do futuro, a esperança. E foi justamente nos braços da esperança que a Sudene veio a ser criada. Entregue inicialmente na concepção e implantação aos cuidados de Celso Furtado, encarnação viva do melhor sentimento de nordestinidade, a Sudene, como toda instituição humana, pode ter cometido erros de percurso. Não erros conceituais, mas tem a seu favor o testemunho vivo de haver transformado uma área estagnada e sem rumo definido no final dos anos 50, numa região de acelerado crescimento industrial, integrada ao modelo de desenvolvimento em curso no país. Em outras palavras, o auge da economia brasileira nos tempos modernos correspondeu à integração do Nordeste à economia nacional. Ou, por outra, o problema do Nordeste é um problema nacional e de interesse nacional. De 1959, a época da criação da Sudene, a 75, a região alcançou o período de industrialização mais intenso de toda a sua história, coincidindo em grande parte com a época em que Veloso foi ministro do Planejamento. Meus senhores, minhas senhoras, a história econômica recente do país e do Nordeste traz a marca desse perseguidor da esperança. Na área do planejamento, dizia ele nos idos de 75, em uma reunião do CONDEL. Principalmente a partir de 63, o Nordeste tem estado no primeiro plano das prioridades. Possivelmente, continua Veloso, nenhum outro órgão, à exceção, obviamente, do Ministério do Interior, e hoje é Ministério da Integração. Nenhum outro órgão, à exceção, obviamente, do Ministério do Interior, tem cuidado tão de perto do Nordeste, no programa estratégico, no primeiro PDN, no segundo PDN. Não de forma eventual, mas num trabalho sistemático, em aliança permanente com o Ministério e a Sudene. Trabalho de apoiar a região e os seus órgãos, de dotar sempre a área de novos programas, de expandir continuamente suas fontes de recursos. Datam dessa época, senhores, a criação do FINOR, do Polo Nordeste, da Codevasp, do Programa de Industrialização do Nordeste, dentre outras ações que dinamizaram a região, o que me faz indagar. Não é muito mais fácil reeditar o que deu certo, sem precisar reinventar a roda ou adorná-la com uma infinidade de teses e diagnósticos? Verdade é que, de um ano a esta parte, a realidade do Nordeste é outra, com a elevação dos níveis de renda da população e a melhoria da qualidade de vida de vários segmentos sociais, principalmente a partir do governo Lula. Digo de nota também é a tecnologia de ponta, já adotada na fruticultura irrigada e no agronegócio nos cerrados do Piauí, do Maranhão e da Bahia, responsável em grande parte pelo crescimento econômico regional. Mas há muito que ser feito. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional não foi ainda internalizada por vastos segmentos políticos, sociais e intelectuais do país. E, da maioria das vezes, a voz do superintendente e do próprio ministro da Integração são solitárias ante a frigidez burocrática de Brasília. Na contramão da história, temos dificuldade de pactuar e fixar com a sociedade os objetivos nacionais permanentes, dentro de uma visão de Estado e não nos limites temporais de um governo. Apesar de todos os avanços, continua a luta por um país menos desigual. A Sudene entende que um dos caminhos a seguir nessa luta é o de unificar o Nordeste, segundo a tese aqui do nosso Roberto Cavalcante. É unificar o Nordeste mediante eixos de integração de transportes, energia e comunicação, né, para conferir-lhes competitividade sistêmica. Segue-se-lhe um choque de ciência e tecnologia, a inserção definitiva do Nordeste na economia do conhecimento e da velocidade do conhecer. Em outras palavras, a inserção do Nordeste na revolução pela educação. Vejo com alegria que o movimento Partido da Brava Gente do Ceará procura articular os estados nordestinos na busca do fortalecimento da economia regional e consequente diminuição das desigualdades.
Fico feliz ainda ao tomar conhecimento que a bancada do Nordeste na Câmara Federal resolveu hipotecar apoio à agenda do Integra Brasil, movimento liderado pelo Centro Industrial do Ceará, na luta contra os indicadores sociais e econômicos que nos penalizam. A Sudene, detentora de um acervo considerável, tangível e intangível, em favor do Nordeste. E aqui presto uma homenagem a Leonidas Alves Filho, memória viva desse acervo, e que fez do amor à Sudene, ao Nordeste e a Pernambuco sua razão de vida, e ao Piauí, evidentemente. No gozo pleno, a Sudene, no gozo pleno de suas atribuições institucionais, espera ser o desaguador operacional natural das aspirações do movimento e de toda a sociedade nordestina, aspirações que eu condensaria em 4 grandes ramos, 4 grandes vertentes. Primeiro, fortalecimento das fontes e dos mecanismos de financiamento do desenvolvimento regional. Sem dinheiro não se faz planejamento, desenvolvimento regional, já dizia o magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, do Campo Nilo. Segundo, regionalização dos grandes programas nacionais. Terceiro, explorar as vantagens competitivas da proximidade do Nordeste, dos Estados Unidos, do Golfo do México, da Europa e também do Oriente, via Canal do Panamá, ora em ampliação. E quarto, discutir um novo pacto federativo. E não sem razão assim me posiciono. A nossa problemática não pode ser confundida com a de outras regiões pobres no Brasil, que são pobres porque ainda não foram ocupadas economicamente. Esse é que é o grande. A nossa problemática, pois, não pode ser confundida com a de outras regiões pobres no Brasil, que são pobres porque ainda não foram ocupadas economicamente, segundo ainda o magistério de Reis Veloso. O Nordeste está ocupado, talvez superocupado, se levarmos em conta as disponibilidades de recursos naturais, face ao número de habitantes e outras limitações decorrentes do nosso processo de colonização e formação econômica. Os problemas do Nordeste têm, pois, suas peculiaridades, e na tentativa de melhor conhecê-las e prospectá-las é que promovemos este fórum, cujas conclusões nos ajudarão a encontrar caminhos, a definir objetivos e estratégias de ação, ou, quando não, que nos ajude a içar velas para a travessia de mares, encapelados ou não, e nos leve com tranquilidade a um porto seguro. Muito obrigado.